Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a estrutura de dados em painel. A gente vai abordar especificamente os modelos Pooler e o método de feitos fixos com variáveis dummy. Existem três tipos de estrutura de dados que podem ser utilizados na modelagem econométrica: os dados de séries temporais, corte transversal e os dados em painel. Séries temporais são dados em que uma única unidade é analisada ao longo do tempo. Por exemplo, o PIB brasileiro de 1990 a 2020. Dados de corte transversal são dados que variam entre unidades e são constantes ao longo do tempo. Por exemplo, o PIB dos municípios brasileiros em 2020. Já os dados em painel são uma junção entre a estrutura de dados temporais e cross-section. Por exemplo, o PIB dos municípios brasileiros entre 1990 e 2020. Em dados em painel, a mesma unidade de corte transversal é analisada ao longo de um determinado período de tempo, ou seja, os dados possuem uma dimensão tanto espacial quanto temporal. A gente pode dividir a estrutura de dados em painel em painéis balanceados e não balanceados. Os painéis balanceados são aqueles em que todas as unidades de corte transversal possuem alguma observação. Nos painéis não balanceados, algumas unidades não possuem algumas observações em algumas variáveis. Isso pode ocorrer por causa de limitação da base de dados ou por outro motivo qualquer. Por exemplo, se formos analisar o contexto socioeconômico de todos os municípios do Brasil, é bem provável que haja algumas limitações ali de dados entre esses municípios. Além disso, temos os painéis curtos e longos. O painel curto é aquele que apresenta mais observações de corte transversal do que temporal. Já o painel longo apresenta uma estrutura temporal mais ampliada. Para esse tipo de estrutura, existe uma literatura mais específica que lida com o processo da dinâmica temporal das variáveis. Nesse vídeo, a gente vai abordar especificamente os painéis curtos e balanceados. Quais as vantagens da estrutura de dados em painel? Bom, primeiro, a gente percebe que as estruturas de dados em painel são mais informativas porque elas permitem analisar um determinado fenômeno tanto na dimensão temporal quanto na dimensão espacial, e isso enriquece a análise. Então, em estudos, por exemplo, sobre economias de escala, mudanças tecnológicas, a gente consegue aprofundar mais o assunto. Segundo, quando a gente amplia a dimensão do estudo, a pesquisa ganha mais variabilidade, e com isso alguns problemas frequentes na modelagem, como por exemplo a multicolinaridade, acaba perdendo relevância por causa do aumento do tamanho da amostra. E terceiro, estudos de dados em painel permitem capturar a heterogeneidade não observada nas unidades de corte transversal. Essa heterogeneidade não observada são características das unidades fixas no tempo que influenciam de alguma forma a variável dependente. E muitas vezes não é possível controlar essas características diretamente. Por exemplo, quando a gente vai estudar a produtividade de empresas, a filosofia gerencial ou mesmo a habilidade do gestor, são questões relevantes que podem impactar a produtividade de uma indústria. Porém, essas características, que normalmente são fixas num determinado corte de tempo, não são diretamente observáveis. Então, se a gente não controla essas questões, o modelo pode ser enviesado e inconsistente. Então, o controle dessas características é uma grande vantagem da estrutura de dados em painel. Inicialmente, vamos estudar o método Pooler. O método Pooler é basicamente uma regressão estimada por MQO que desconsidera que existem características específicas não observáveis nas unidades. Então, se estrutura um modelo em painel e se estima uma regressão para esse conjunto de dados agregados. Supondo, por exemplo, que o modelo em questão esteja analisando a produtividade de empresas, desconsiderar a heterogeneidade não observável é o mesmo que supor que uma empresa é tão boa quanto a outra. Mas isso gera alguns problemas na estimação. Quando existe essa heterogeneidade não observada e nós não controlamos essa questão, o modelo pode ser enviesado e inconsistente, porque é bem provável que essa característica esteja correlacionada com algum regressor do modelo. Por exemplo, vamos supor uma função de custo total que depende do nível produtivo da empresa. E vamos supor também que a habilidade do gestor seja uma variável que varia entre as empresas, mas que seja constante ao longo do tempo. Aqui a gente representa essa característica por beta 3 MI.
Esse termo produz um efeito específico sobre o custo da empresa, porém, ele não é diretamente observável. Então, denominamos essa característica simplesmente por αi, que é um termo que varia entre as unidades. No modelo Pooler, esse termo não é especificado na equação, então ele vai automaticamente para o termo de erro. Se a gente supor que a habilidade do gestor, que é o fator não observável, tem relação com o nível produtivo da empresa, então o resíduo do modelo vai ter correlação com o regressor. E nesse caso, o modelo estaria enviesado e inconsistente. Ou seja, não faria sentido analisar a relação entre nível produtivo e o custo da empresa nesse contexto. Veja que essa hipótese de relação entre habilidade do gestor e nível produtivo da empresa faz bastante sentido. Empresas com grande volume produtivo tendem a procurar profissionais mais qualificados para gerenciar a produção. Além disso, gestores mais habilidosos também podem gerar um valor maior produtivo. Então, é bem provável que, nesse caso, o modelo seja de fato enviesado se a gente desconsiderar essa característica do gestor. A gente pode controlar a heterogeneidade não observada por meio da inclusão de variáveis dummy. O MQVD significa mínimos quadrados com variáveis dummy para efeitos fixos. Ele permite flexibilizar o intercepto da regressão para que todas as observações de corte transversal tenham seu próprio intercepto. Então, com isso, a gente consegue representar essas características não observadas, que são constantes ao longo do tempo, incluindo interceptos que variam com as unidades. Na realidade, essas características não observadas representam tudo aquilo que é constante no tempo e inerente às unidades de corte transversal e que impacta na variável dependente. Então, além do estilo gerencial, essa dummy também poderia representar a filosofia da empresa, o mercado de inserção. Normalmente, a heterogeneidade não observada é definida pela teoria que embasa a pesquisa. O método MQVD é também conhecido como modelo de efeitos fixos. Esse nome vem do fato de que essas características não observadas, embora variem com as unidades, são fixas no tempo. Por isso o nome efeitos fixos. Esse método fornece os estimadores de efeitos fixos. Como que a gente pode implementar esse método? Bom, basicamente, a gente pode criar dummies para as unidades e inserir essas dummies no modelo. Para evitar o problema de multicolinearidade perfeita, a gente pode inserir n-1 dummies. A constante do modelo é o valor que a gente atribui à característica não observada da unidade que foi omitida. E as demais dummies representam a diferença entre as características não observáveis da unidade analisada e da unidade base, que é aquela que foi omitida. Uma questão interessante desse modelo é que é possível comparar diretamente a heterogeneidade entre as observações de corte transversal. Por exemplo, se o coeficiente de uma dummy não for significativo, isso significa que a habilidade do gestor daquela empresa não é diferente estatisticamente da habilidade do gestor da empresa que foi omitida. Então, isso gera possibilidades de pesquisa. A gente pode verificar também se, de fato, essas características não observáveis contribuem para explicar a variável dependente. Isso pode ser feito pelo teste F restrito e irrestrito, que avalia a contribuição conjunta dessas dummies. Ou simplesmente a gente pode analisar pelo R2 ajustado, com e sem as dummies. Se o R2 ajustado com todas as dummies for maior do que o R2 ajustado sem as dummies, então a gente poderia concluir que as características não observáveis influenciam a variável dependente do modelo. A gente poderia ter uma dimensão do viés causado por não controlar essas características, avaliando diretamente os coeficientes das outras variáveis. Se esses coeficientes mudam muito sem a inclusão das variáveis dummy, então quer dizer que o modelo provavelmente tem um problema sério de viés. Porém, como foi dito, a importância dessas características pode ser definida pela teoria. Então, mesmo que o modelo não apresente significância para as dummies, seria necessário manter essas variáveis do modelo para seguir a estrutura teórica que foi estabelecida. Também é possível inserir dummies temporais no modelo. Essas dummies temporais controlam as características que são comuns às unidades, mas que variam com o tempo. Por exemplo, mudanças na legislação, inserção de uma nova tecnologia no mercado. Isso pode fazer sentido quando o modelo possui muitas observações temporais ou quando há uma mudança muito específica no período temporal em análise.
Os modelos que possuem apenas dummies de unidades são chamados de efeitos fixos unidirecionais, e os modelos que apresentam uma estrutura com dummies de unidades e de tempo são chamados de efeitos fixos bidirecionais. Em modelos com variáveis dummy, existem alguns pontos que merecem ser destacados. Por exemplo, se tivermos variáveis em excesso, podemos perder grau de liberdade e isso afeta a inferência estatística. Além disso, a inserção de muitas dummies pode causar multicolinearidade no modelo. Apesar de não ser um problema muito grave, isso também pode dificultar a inferência estatística. No caso de regressores que não variam com o tempo, como variáveis dicotômicas de etnia ou de gênero, o modelo estimado por variáveis dummy de efeitos fixos não é capaz de identificar os parâmetros dessas variáveis, porque a inclusão desses regressores causa multicolinearidade perfeita no modelo. Então, o modelo de efeitos fixos com variáveis dummy se limita a analisar somente variáveis não binárias. Por último, como essa abordagem usa tanto informações temporais quanto espaciais, é possível que os problemas de heterocedicidade e autocorrelação apareçam com maior frequência, inclusive ao mesmo tempo. Bom, esse vídeo fica por aqui. No próximo vídeo, vamos discutir os métodos em painel para efeitos fixos dentro do grupo e efeitos aleatórios. Até lá!